Alô, você que acompanha o professor Gadelha, tudo jóia, meus queridos, tudo beleza? Vamos a um desafio de física, tá? Especificamente falando sobre acústica. Temos aqui uma questão que caiu no concurso da EAR de 2022, tá? E ela fala o seguinte: um ouvinte desloca-se com velocidade constante em uma trajetória retilínea que interliga duas fontes sonoras imóveis, as quais emitem sons de frequências diferentes, aproximando-se da fonte de menor frequência. Sabendo-se que a razão entre as frequências é igual a 0,8 e que a velocidade de propagação do som no ar é de 333 metros por segundo, qual deve ser a velocidade de deslocamento em metro por segundo do ouvinte para que as frequências aparentes das duas fontes percebidas por ele sejam iguais? Então vamos lá? Vamos entender a questão? Vamos lá, o que acontece é o seguinte: nós temos então uma pessoa, né, que ele chama de ouvinte, tá? Na verdade também se chama de observador, tanto é que a gente vai botar um O aqui, tá? Um O de ouvinte ou de observador, tá? Os livros, quando tratam desse assunto, chamam de observador, mas ouvinte e observador não vai fazer diferença, tá? Então vamos lá, temos aqui um ouvinte que ele está andando a uma velocidade constante que a gente chama de VO, velocidade do ouvinte. Ele está localizado entre duas fontes sonoras, tá? Uma fonte que estamos chamando de F1 e outra de F2. Ambas estão paradas, né? Estão, como foi falado no enunciado, velocidade então igual a zero, tá? Quem está andando é apenas a pessoa, ok? A EAR diz para considerar a velocidade do som como 333 metros por segundo. Ele manda considerar que a frequência, a razão entre as frequências é de 0,8 e ele quer saber, né, a EAR quer saber qual é a velocidade do ouvinte de maneira que as frequências percebidas por ele, vindas da fonte 1 e da fonte 2, se igualem, tá? Meus queridos, nitidamente um problema de efeito Doppler, tá? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler, ele é um fenômeno, tá? Que ele acontece tanto com o som quanto com a luz, tá? Porém, nas provas é mais explorado o efeito Doppler sonoro, tá? E aí o que acontece? Você tem observador e fonte em movimento relativo. No caso aqui desse problema, o observador, o ouvinte, ele está andando e as fontes estão paradas. Mas o efeito Doppler ele acontece em qualquer situação, com o observador parado e a fonte em movimento, ou então com os dois em movimento, os dois em movimento de aproximação, os dois em movimento de afastamento, enfim. Basta que haja, sempre que houver movimento relativo, ou seja, velocidades relativas entre observador e fonte, o efeito Doppler se constata. E o efeito Doppler consiste em quê? Consiste em que você tem a fonte, você tem a frequência da fonte, a fonte emite sons, né, falando do efeito Doppler sonoro, a fonte emite sons numa determinada frequência, tá? A frequência é característica, propriedade da fonte, tá? Só que como existe um movimento relativo entre fonte e ouvinte ou observador, o que chega no ouvido da pessoa é uma frequência diferente da original, diferente da emitida pela fonte, o que se chama de frequência percebida, no caso, a percebida pelo ouvinte, tá? E o que a EAR quer é que o que vai acontecer? Esse observador aqui, como ele está entre as duas fontes, então ele vai perceber dois sons diferentes, tá? Ele vai perceber o som da fonte 1 e o som da fonte 2, tá? E a EAR quer saber qual é a velocidade que essa pessoa tem que ter de maneira que as duas frequências percebidas, tá, sejam iguais, ou seja, a frequência do som que ele percebe da fonte 1 seja igual à frequência do som que ele percebe da fonte 2, ok? Então vamos lá. Para o efeito Doppler, tá? Aí seja o sonoro ou
ou luminoso, é essa fórmula aqui. Frequência percebida pelo observador ou pelo ouvinte igual a frequência da fonte vezes essa razão aqui, que é a velocidade do som mais a velocidade do ouvinte ou do observador sobre a velocidade do som ou da luz, tá? Se a gente estiver falando de efeito Doppler sonoro, mais a velocidade da fonte, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai começar esse problema? Da seguinte maneira, ele não quer que as duas frequências sejam iguais, então vamos lá, ele quer que a frequência que ele observa, que ele percebe da fonte 1, seja igual à da fonte 2. Então vamos substituir pela equação do efeito Doppler na esquerda e na direita da igualdade. Então vai ficar F, frequência da fonte 1, vezes velocidade do som, mais, no caso, a velocidade do som, mais a velocidade do som, 300, vamos botar logo aqui 333, tá? Mais a velocidade do observador, que é o que eu quero saber. Dividido pela velocidade do som sozinha, porque a velocidade da fonte, tá? Como a EAR fala que as fontes estão paradas, então para ambos os casos, a velocidade da fonte é nula, tá? Então entra só o 333. Igual a frequência da fonte 2 vezes 333 mais a velocidade do ouvinte dividido por 333 novamente. Logo de cara, tá? 333 com 333 a gente pode cancelar, tá? E você vai pensar o quê? Pô, 333 mais VO, 333 mais VO também cancela. E aí você vai errar, tá? Aliás, se ele está pedindo a velocidade do ouvinte, como é que você vai cancelar justamente a parcela que está com a incógnita que você quer calcular? Alguma coisa está errada, tá? Mas está errada para quem não acompanha o professor Gadelha. Você que acompanha vai lembrar disso aqui. Critério de sinais. A fórmula, essa fórmula aqui para o efeito Doppler, ela segue um critério de sinais que para o observador ou ouvinte, ela é a seguinte: se entre ouvinte e fonte estiverem se aproximando, a velocidade do ouvinte é positiva. Se fonte e ouvinte estiverem se afastando, velocidade do observador ou do ouvinte é negativa, tá? Então, voltando para cá, o que vai acontecer? Vamos lá. Frequência de F1 vezes 333. E aí o que vai acontecer? No caso, de acordo com o nosso desenho aqui, a pessoa está se afastando da fonte 1. Porque nós estamos partindo do princípio que a fonte de menor frequência é a fonte 2. Porque a EAR avisa no enunciado dela que a pessoa está caminhando no sentido para a fonte de menor frequência, que nós estamos supondo que seja a fonte 2. Até aí, ok. Ah, Gadelha, eu escolhi a fonte 1. Beleza. É só na hora de você resolver de acordo com o critério que você usou. Tranquilão. Aí vamos lá. O que vai acontecer aqui? Em relação à fonte 1, o nosso amigo está se afastando. E aí, pelo critério de sinais, afastamento e velocidade negativa. Então, eu tenho que colocar, na verdade, um sinal de menos aqui. Tá? Então, menos V0. Tá? Vou colocar aqui. Menos V0. Tá? No caso de F2, 333 mais V0, em relação à fonte 2, olha lá, o observador está se aproximando. E para aproximação, velocidade positiva. Então, esse sinal de mais permanece. Tá? Agora, as frequências. Frequência F1 igual vezes 333 menos VO igual a F2, a frequência de F2. Só que a EAR fala que a razão entre as frequências é de 0,8, tá? A frequência da fonte 2 sobre a frequência da fonte 1 é de 0,8, o que me permite escrever aqui, no lugar da frequência de F2,
0,8 vezes a frequência de F1, vezes 333 mais V0. Com isso, a frequência da fonte 1 também pode ser cancelada. E aí nós teremos 333 menos vezes VO igual, fazendo aqui a distributiva, 0,8 vezes 333 mais 0,8 vezes VO. Temos uma expressão do primeiro grau em função de VO, do primeiro grau em VO. Resolvendo isso aqui, a gente vai achar VO de 37 metros por segundo. Tá aí. Tranquilo, né? Facilzinha, beleza, efeito Doppler, um nome bacana, bonito, pomposo, mas de repente até assusta, mas não, tranquilinho, beleza, tá? Bem tranquilo, ponto ganho aí para você que acompanha o Professor HD, ok? Meus queridos, gostaram? Curtiram? Então dê o seu like, dê o seu joinha, ative o seu sininho, porque todas as terças, quintas e sábados temos vídeo novo subido no nosso canal, tá bom? E aí, com o sininho ativado, você será avisado de novas dicas, novos vídeos, novas resoluções, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês, até a próxima e beijo nas crianças.